Discutimos várias razões por que hermenêutica é importante. Nós falamos sobre a necessidade de usar hermenêutica para entender os escritos de Ellen White. A razão por que precisamos fazer isto é porque Ellen White é uma escritora de uma história diferente, ou de uma dispensação diferente. E a gente reconhece. E a gente reconheceu que quando um escritor inspirado escreve, eles têm para nós diferentes verdades em diferentes camadas. Então, qualquer declaração em particular que eles fazem pode ter mais de um significado. Eu quero fazer uma breve revisão do porquê nós precisamos da hermenêutica. Todos nós podemos ler nas nossas próprias línguas, idiomas, mas isso não quer dizer que a gente entende o que a gente está lendo. Frequentemente as pessoas falam de um claro assim diz o Senhor, de uma leitura clara do que é a palavra de Deus. Mas na realidade não existe essa coisa, não existe isto. É um esforço perigoso achar que você pode ler algo e entender o seu verdadeiro significado. Na vida real, quando eu e você nos comunicamos, algumas das coisas que nós dissemos têm um significado mais profundo do que outras. E algumas vezes quando um profeta fala, pode ser fácil entender o que eles querem dizer. Mas eu vou sugerir. Vou sugerir que quanto mais uma pessoa lê uma passagem de um profeta, mais essa pessoa pode derivar ou retirar algum significado dessa passagem. Existem verdades profundas, níveis profundos, que Ellen White vai chamar de tesouros escondidos. E só porque você acha que entende o significado do que você lê, isso não necessariamente significa que você entenda o significado do que o profeta está tentando nos ensinar.
Quando falamos deste ponto, a razão por que é tão significante é porque algumas vezes os próprios profetas não sabem o que eles mesmos estão falando a respeito. Ou pelo menos eles não entendem o significado completo do que eles estão dizendo. Se formos olhar para a nossa própria experiência como sacerdotes, eu acho que uma revisão dos últimos 30 anos nos mostraria o seguinte. Que vários pontos do que a mensagem do ancião Jeff, várias coisas que ele falou a respeito, ele não tinha ideia do que ele estava falando, do que ele estava ensinando. Então ele poderia falar sobre assuntos, mas isso não significa que ele entendia completamente o que ele estava dizendo. Este é um problema comum com profetas em suas próprias dispensações presentes, na dispensação que eles estão. Este não é um fenômeno novo. O verdadeiro significado, ou verdadeira coisa que esses profetas falaram, muitas vezes só é entendido completamente depois que esse profeta termina sua obra. E assim é a situação que nós nos encontramos quando pensamos a respeito do ancião Jeff. E é só agora, nesses últimos anos, que nós estamos realmente entendendo os problemas que ele estava tendo que lidar na época dele. E eu acho que talvez mais importante para nós é que quando pensamos na Bíblia e Espírito de Profecia, nós encontramos os mesmos problemas. E quando tentamos entender o que Ellen White disse, e a gente então começa a extrair e entender o verdadeiro significado das palavras. O ponto 2. As pessoas cometem erros e é um dos problemas mais comuns que os estudantes bíblicos cometem. Eu falei pra gente sobre duas palavras na semana passada, eles estão no quadro. A primeira palavra é essa palavra metonomia. E a segunda palavra é sinedoki.
metonímia e sinédoque. O que essas palavras nos ensinam particularmente a segunda, sinédoque, é que parte de algo é igual ao todo. É que uma parte é igual ao todo. Nós estamos tão acostumados a usar esse tipo de metodologia ou esse tipo de pensamento que nós nos tornamos preguiçosos e descuidosos. O problema que você vai encontrar quando você estuda a palavra de Deus quando você pensa sobre informação, se você está olhando, pesquisando um estudo específico particular, você pode ter bem pouca informação ou muita informação. E não é frequente que você tenha esse espaço doce aqui. Muitas vezes não tem nada de informação ou existe informação demais. E este aqui, quando tem muita informação, é quando nos causa a maior parte dos problemas. Eu dei o exemplo na última semana que psicologia era satânica. E também que a psicologia é divina. Qual dos dois está correto? Satanás ou Deus? E o erro que as pessoas cometem é que eles acham que eles estão lidando com a sinédoque. E mais frequentemente do que não, quando você está lidando com a inspiração, você não está lidando com a sinédoque. Você vai ver que a parte, ela não é igual ao todo. E sobre todas as coisas, nós como sacerdotes precisamos permanecer balanceados. Em uma vasta parte, a maior parte de nós não é balanceado, equilibrado. Ponto 3. As palavras evoluem em seus significados. Nós demos exemplos sobre isto. Só porque você lê uma palavra na inspiração, isso não quer dizer que você sabe o que aquela palavra significa.
precisa ter cuidado e verificar como o significado das palavras pode mudar e evoluir. Ponto número 4. Fatores culturais mudam ou afetam o significado. Então, profetas falam sobre situações. E a forma como eles lidam com diferentes coisas e situações, elas mudam de acordo ao longo do tempo. Então, hoje, quando você vê um costume como era no tempo de Moisés, de tirar os sapatos, se você for para a igreja, por exemplo, e ver as pessoas usando uns casacos casaco de frio nos templos, isso não é muito normal. E nós não tiramos nossos sapatos quando vamos para a igreja. Então, os fatores culturais afetam o significado. Só porque as pessoas se comportam de uma forma em um período de tempo, isso não significa que devemos nos comportar da mesma forma hoje. Ponto número 5. Circunstâncias mudam o significado do que você lê. Se eu tivesse que te perguntar o que você deveria fazer para receber a vida eterna, você não sabe a resposta. E muitos de nós diriam, claro que sabemos a resposta. Eu dei 2 exemplos. Um era um hebreu, o outro era um gentil. O homem rico, o jovem rico e o centurião. E para receber vida eterna, um deve abandonar o seu dinheiro e o seu trabalho, e o outro deve manter o dinheiro e manter o trabalho. Então você pode ver quão confuso essas coisas seriam e quão fácil é cometer erros. Ponto número 6. Uma palavra pode ter um diferente significado mesmo no mesmo livro. E este ponto número 6 se torna um desafio. Porque isso fundamentalmente altera a forma como você usa texto prova.
Você tem que ter muito cuidado para não cometer o erro de achar que a palavra não muda o seu significado. Eu dei o exemplo do desejado de todas as nações, se você se lembra. E eu dei um segundo exemplo no livro de Daniel. No desejar de todas as nações, quando Cristo é glorificado, isso significa coisas diferentes. E essa glorificação, que significa duas coisas separadas, pode acontecer isso acontece na mesma história. E no livro de Daniel, a palavra contínuo, que acontece 5 vezes, ela não significa a mesma coisa em todas as 5 vezes. Estes são erros fáceis de se cometer. Este movimento, se a gente fosse falar de culpa, esse movimento teria a culpa desses erros uma vez após a outra. Ponto número 7. Uma história em particular ou um objeto. Vamos falar disso aqui agora. O formato disto muda dependendo de como você vai olhar a perspectiva. Se você olha do lado, de cima, do topo ou pela frente. Duas pessoas diferentes olhando para o mesmo objeto podem dizer coisas diferentes a respeito desse objeto. Em um dos fóruns de WhatsApp, grupos de WhatsApp, a irmã Alissa deu um bom exemplo sobre isso. Ela tinha uma foto de um cilindro. E ela olhou para ele de duas perspectivas diferentes. Uma do lado e uma do topo. E ela olhou para a sombra que isso produzia. Se olhar de frente, se parece com um retângulo. Se você olha do lado, parece um círculo. Dependendo de quando, de onde você olha para esse cilindro, ele muda a sua formato. Este é um ótimo exemplo do ponto número 7. Estamos todos familiarizados com isso. Isto seria Mateus, esse é João, e esse é Cristo, o objeto. Eles olham para Cristo de forma diferente. Na verdade, existem 4 formas se você pensa a respeito dos 4 evangelhos. O ponto que você precisa saber, ou entender, conhecer,
é que mesmo tendo uma mesma pessoa, ela pode olhar para o mesmo objeto de diferentes formas. Então esse é Paulo. No dia qualquer, no dia 1. E esse seria Paulo em outro dia, no dia número 2. Aqui é a carta para os Coríntios, no dia 1, e a carta para os Romanos, no dia 2. Esse apresenta Cristo diferente, dependendo de para quem ele está falando. O resumo de todos esses 7 pontos que estamos discutindo a conclusão desses 7 pontos é que estudar a inspiração é complexo, é difícil e se pode cometer erros. Nós poderíamos olhar para esses 7 pontos mais e mais e olhar quão difícil é ou quão fácil é você cometer erros. O que eu quero fazer é voltar para o ponto número 4 para fazer um específico ponto a respeito desse item. Eu espero que todos nós nos lembremos do que era o item número 4. Está lidando com fatores culturais. E agora, isto é algo que no passado, neste movimento, nós não consideraríamos. Na verdade, se qualquer pessoa tivesse tentado fazer isto, essas pessoas seriam rotuladas como hereges. E a heresia que essas pessoas estariam promulgando ou ensinando é a metodologia histórica crítica. Graças a Deus, nós nos afastamos dessas posições erradas e fortes. Eu pelo menos espero ou desejo que nós nos afastamos delas. Que na verdade, como movimento, a gente ainda não superou isto. A gente ainda não cresceu. Se puder expressar da seguinte forma: isso não representa todo mundo, mas pelo menos uma grande parte deste movimento. A anciã Tess, ela teve que pegar esse movimento e empurrar e chutar para o século 21.
E as repercussões do que ela fez e o que ela continua fazendo ainda está reverberando por este movimento. As implicações de muitas das ideias que ela tem ainda não é completamente aceita neste movimento. O ponto que eu estou tentando fazer não é só sobre a mensagem testada, mensagem teste de igualdade. Não é tão simples assim. Lembre-se, a gente está falando sobre metodologia, hermenêutica. A ciência e a arte de entender o significado do que nós estamos lendo. Então a gente lê uma declaração simples do espírito de profecia. As mulheres estão proibidas de usar calças. Ellen White não está criticando o corte das calças. As calças são para homens e saias são para mulheres. Em caso você tenha uma objeção a isso, deixa eu reformular o que eu disse. Caso você rejeite ou não goste desse código de vestimentas do século XIX, ela vai defender a posição dela te dando um verso bíblico. Deuteronômio 22, verso 5. E o que aconteceu neste movimento é que no último ano, 13 meses atrás, a anciã Tess disse que qualquer que seja a perspectiva que Ellen White tenha sobre esse particular assunto não se aplica mais nos nossos dias hoje. Então, não importando o que Ellen White disse sobre o que a mulher pode usar ou não no tempo dela, não tem o mesmo impacto hoje. E eu realmente não acho que as pessoas entenderam completamente o significado deste pensamento, dessa ideia. O fato de que um profeta está encapsulado na sua própria história, está preso numa malha, envolvido em sua própria história e sua geração. Grandemente, eu acho que o que o movimento fez é o seguinte:
Muitas das irmãs, porque elas viam a liberdade, encontravam liberdade em usar calça, elas diziam, isso deve ser a verdade. Outras, que eram mais cuidadosas, elas foram forçadas a concordar com isso. E levou para a gente 6 meses para a gente ir para a Bíblia e explicar o porquê a gente mudou a nossa posição. Quando eu digo porquê, eu estou me referindo à metodologia pela qual nós decidimos fazer a mudança, ou a mudança aconteceu. Então, no início desse ano, a gente fez algumas declarações profundas e ousadas. Ponto número 1. Ponto número 1 é que Ellen White, ela leu mal, ela citou mal, fez uma interpretação errônea de Deuteronômio 22, verso 5. A forma mais agradável que você poderia dizer isso é que ela estava fazendo uma aplicação. Isso é apenas uma forma agradável de dizer isso. A segunda declaração, a segunda coisa que a gente falou é que Deuteronômio 22, verso 5 não se aplica mais para o povo de Deus nos nossos dias. Nós acreditamos que todas as escrituras elas são proveitosas. Mas isso não quer dizer que todas as escrituras são aplicáveis. Então agora a gente chegou em um lugar no nosso pensamento de que quando a gente aborda ou se aproxima de um profeta, a gente tem muito mais cuidado sobre o que a gente entende, sobre o que a gente lê. A gente poderia falar sobre bicicletas. A gente poderia falar sobre tirar fotos. Esses são assuntos bem básicos e infantis que qualquer pessoa pode entender. Quando Ellen White fala que as pessoas não poderiam comprar uma bicicleta, nós entendemos o que ela queria dizer e o ponto que ela queria fazer. O problema é que você se confrontaria ou seria confrontado é que quando você vai do simples para o difícil, o que você pode aceitar em um nível, você pode objecionar em outro nível. O ponto número 4. O fato de que os profetas eles são afetados pela dispensação que eles vivem. Que eles são também a planta que estão crescendo
campo. Então, isso é uma importante verdade que esse movimento, o povo de Deus, não prestou atenção a respeito. E essa é a razão porque nós continuamos cometendo erros após erros. Por isso, quando a gente faz decisões principais, as pessoas desse movimento, elas começam a rejeitar ou ter objeções sobre elas. O que eu estou sugerindo é que a gente está seguindo os passos de mensageiros e profetas que Deus levantou no passado. Talvez a pessoa que fez isso, a maior parte das vezes, foi Paulo. Quando você compara Paulo com João Batista, a gente vê que João Batista ele estava travado no passado, estava preso no passado. A influência dele nos apóstolos que sobraram, os 11 apóstolos, era tão grande que Deus teve que levantar uma pessoa como essa, uma pessoa de fora, como Paulo, para corrigir esses erros. E que o Paulo sabia que tinha que fazer. Paulo ele teve que voltar no Velho Testamento e entender os aspectos culturais. Então ele pegava aquelas histórias e aplicava aquelas histórias, tirava daquele contexto e colocava num contexto da verdade presente naquele tempo. Existiam 2 tribos no Velho Testamento. Judá e Efraim. Ou Judá ou Manassés. Você pode chamar Efraim ou Manassés. Então ele podia ir para aquelas histórias e trazê-las para a sua própria dispensação. Ele podia pegar e olhar para aquelas tribos do norte, Efraim, as 10 tribos, e quando Deus iria criticar o comportamento deles,
quando ele ia trazer aquela história para o seu próprio contexto, do seu tempo, ele transformava o povo de Deus em gentios. E o problema que a gente enfrenta hoje é que a gente não tem as mesmas habilidades para fazer isto hoje, geralmente, em geral. Os colegas de Paulo, os apóstolos, os colegas de trabalho, eles não podiam fazer isso também. Essa é a razão porque havia um conflito na igreja. Se eu puder contemporaneizar aquela história do Novo Testamento, Paulo estava tentando trazê-los ao século XXI, para dentro do século XXI, e eles se recusavam. E a forma como Paulo fez isso era através de metodologia. E a forma como eles resistiram a isto também foi metodologia. A metodologia verdadeira e realista uma metodologia completa e também a metodologia deformada, ruim. Muitas vezes a gente idealiza os apóstolos. Mas se a gente trouxer isso para um cenário mais moderno, se pensarmos em Butler e Wagner, pensarmos em Urias Smith e Jones, é muito fácil para a gente identificar quem são os bons homens e quem são os criminosos. A velha guarda e a nova guarda. A coisa que distingue os dois grupos é a metodologia que eles usam. Você acha que Jones e Wagner eram inteligentes, espertos? Você estaria correto, porque eles eram. Entretanto, quando eles interrogavam o espírito de profecia, eles estavam lendo um profeta numa situação presente para fazer uma aplicação presente do dia. E eu queria dizer que isso é muito fácil de se fazer. O nosso trabalho é muito mais difícil que o deles. Como era o trabalho de Paulo. Nós precisamos ir para os escritos de Ellen White
nós precisamos de forma cuidadosa separar todos os fios da sua lógica, da lógica dela, das ideias dela. E nós precisamos ter cuidado sobre o que é um princípio e o que é uma política. Nós precisamos entender que quando Ellen White diz algo, por que ela diz algo? A ansiedade, particularmente desde maio deste ano, ao ela estar passando por todos os seus estudos cada sábado, ela tem de forma cuidadosa e sistemática construído essa história. De como nós pegamos Ellen White sobre como nós decidimos se uma ideia ou pensamento é um princípio ou como essa ideia ou pensamento é uma política. É um princípio ou uma política? O que eu quero dizer como um sinônimo ou uma metonímia de uma política é a cultura. Política ou um exemplo. Algumas vezes é um assunto cultural. Então, quando Ellen White diz que mulheres não devem votar, ou quando ela diz que uma mulher negra não deveria se casar com um homem branco, quando ela contextualiza o Evangelho, quando você está lidando com uma mulher negra, um homem negro e uma mulher branca, ela está sendo envolvida por uma cultura. Você não pode tomar as declarações dela como princípios. Agora, sim, existem princípios por trás do que ela diz. Claramente existe. Porque uma política é um exemplo de um princípio em um certo contexto. Porque o contexto é a cultura de onde você vive. Então, quando ela diz que você não pode votar se você for uma mulher, ela não diz isso, o governo diz. Ela não resiste ou luta. Em português, a pergunta é por quê? E eu estou dizendo que há duas razões. Existe uma razão objetiva e uma razão subjetiva. Objetivamente,
efetivamente ela está vendo que ela vai causar problemas para o movimento. Vai afetar a credibilidade do movimento na sociedade. Agora, de forma subjetiva, a cultura normal, padrão da sociedade é que as mulheres não votam e todo mundo sabe disso. Está certo para homens votar, mas está errado para as mulheres votar. Todo mundo sabe isso. Todo mundo sabe que as mulheres não são qualificadas para votar. Então, Ellen White, de forma subjetiva, ela é afetada os próprios vieses políticos, não, culturais dela. Os vieses culturais dela afetam ela. Este é um princípio importante de se entender. Como um profeta é afetado por sua própria dispensação. Quero voltar agora no ponto número 1. Você pode ler as palavras, mas isso não significa que você entende o significado. Uma palavra que a gente usou nesse movimento uma palavra que a gente tem usado por algum tempo já é a palavra ruído. E o que a gente quer dizer com essa palavra é que a gente está falando de uma distração. Então existe um ruído e existe o que é verdade. Então, T para verdade e N para ruído. Esse aqui é o objeto que eu estou estudando. E ele é composto de vários blocos. Algumas dessas coisas são ruídos e alguns são verdades. E o que você precisa determinar é qual desses pontos é ruído e quais são verdade. E não é assim tão simples fazer. E a razão por que não é tão simples e tão claro de se fazer é porque na segunda isso é o ruído, mas na terça ou na quarta, quando eu estou fazendo um estudo diferente, isso se torna verdade. Então, se eu tenho aqui uma declaração, um parágrafo, e esse parágrafo tem muita informação, e eu disser o seguinte: este parágrafo, esta informação, ela é boa. Quanta informação existe nesse parágrafo?
Existem 7 partes de informações aqui. São 7 partes de informações aqui. Eu estou dizendo, esse é um bom parágrafo. Uma outra palavra, ou uma metonímia da palavra bom, da palavra boa, é verdade. Então a pergunta é: essas 7 partes, porções de informações aqui, que agora eu converti em uma linha, será que tudo nesse parágrafo é bom e é verdade? Ou será que parte deles são distrações, ou como a gente chamaria, são ruídos? São coisas importantes em que a gente poderia facilmente cometer erros nelas. Isso aqui vai ser tirado do grande conflito, por exemplo, página X, parágrafo Y. Então eu digo, veja, isso é uma boa declaração, é uma ótima declaração. Será que isso significa que tudo no parágrafo é bom, é relevante, é verdadeiro, é significativo? Isso vai chegar como uma surpresa para algumas pessoas quando eu disser que não. Nem todos os pontos aqui são bons, nem todos também são verdadeiros. Agora, porque eu usei essa palavra verdade, as pessoas acham que tudo é verdade. E esse é o erro que a gente comete mais frequentemente do que a gente acha, do que a gente pensa. Só porque a gente acha que todas as coisas são boas, são proveitosas para instrução e ensino. Então o título desse capítulo poderia ser Educação. Ellen White vai falar algo geral sobre educação. Ela pode dizer: a pura educação é boa, isso é bom, é verdade. E ela vai te dar vários pontos. E só porque ela te dá vários pontos, alguns deles podem ser ruídos, podem não ser significativos, importantes. No contexto da nossa discussão, nós estamos tendo uma discussão aqui na segunda-feira. Eu
faço uma diferente pergunta no outro dia e o ruído se torna importante, significativo e verdadeiro. Então, o ponto que eu quero que a gente veja só porque a gente tem todas essas informações, não quer dizer que tudo é verdade ou que tudo está correto. Quando eu digo verdade, não é no contexto de mentiras, porque Deus não mente. É no contexto de relevância, de que algumas coisas são relevantes e algumas coisas são verdadeiras e outras são ruídos. Esse é um ponto bem conveniente para a gente parar. Vamos terminar com uma oração. Pai Celestial, te agradecemos pela sua bondade e te pedimos que o Senhor nos abençoe. Continue nos guiando e nos dirigindo no estudo da sua palavra. Oramos no nome de Jesus. Amém.